Não, a minha pergunta eu ia mudar um pouco o assunto, porque o Almirante tocou um ponto quando ele mencionou que dentro do esquadrão tinha um psicólogo, né, para avaliar, que era psicólogo de formação, né, provavelmente, né? E aí eu ia fazer a pergunta nesse sentido. A gente falou muito da área operativa, né, pessoal da Armada, pessoal do Fuzileiro Naval, combate, atividade fim da Marinha, mas tem toda essa galera do apoio, né, que eu diria, né? Sim. Que é engenheiros prestando manutenção, psicólogos, a parte de saúde, médicos, farmacêutico, enfermeiro. E como foi também a importância também dessa atividade de apoio, né, da Marinha para a área operativa? Não, eu acho que é essencial. Por exemplo, eu acho que tem 2 níveis, tá, de apoio, às vezes até mais, né? Mas uma coisa é o pessoal de apoio, vamos supor, que serve em São Pedro da Aldeia. Então é um apoio direto e a gente depende direto, vamos supor, diretamente do centro de instrução, ele que faz as licitações para comprar qualquer coisa que você precisar, desde caneta até uma manutenção, ele vai fazer a licitação. Então, os esquadrões têm que trabalhar muito em parceria com eles, né? Então, é um apoio presente o tempo todo. O pessoal do esquadrão nem fala mais de apoio, apesar de ser uma área, vamos supor, não é aviador naval, o psicólogo ou a psicóloga, mas usam a asa da psicologia de aviação e vestem macacão e saem para voar com a gente. Obviamente que não estão qualificados para pilotar, mas voam e sabem. Então, apesar de ser considerado um apoio, mas para mim está na atividade fim da Marinha. Tem que ter, no esquadrão tem que ter um psicólogo. Eu peguei, quando eu cheguei no esquadrão, lá em 88, 89, os esquadrões não existia essa psicologia de aviação, existia médicos de aviação. E cada esquadrão tinha um médico, né? Então tinha a sua importância, realmente era importante. Mas depois começou, obviamente, a faltar médicos, os médicos começaram a sair dos esquadrões, ficaram só no hospital. E a Marinha deu um passo importantíssimo, para mim, na minha visão, 2006, 2007, em começar o curso de psicologia de aviação e até hoje ter cada esquadrão, não só em São Pedro, mas como fora, cada esquadrão tem o seu psicólogo de aviação. Eu tive excelentes, assim, o meu período de comando, que foi 2006, 2007, né, do esquadrão, assim, foi milhões de exemplos positivos da presença do psicólogo na aviação, no esquadrão, seja, no nosso dia a dia. Muito bom. Então, assim, eu acho que foi um grande upgrade que a Marinha deu. E tem o apoio fora, que você não vê tanto, que às vezes você faz um pedido para alguma coisa, você tem quem vai fazer a compra do sobressalente lá fora, que está participando também. Você tem os hospitais do Rio de Janeiro, que você só manda alguém quando está num grau de necessidade maior do que o hospital que tem em São Pedro da Aldeia, né? Então, assim, também é importantíssimo, entende? Eu acho que o mais... Só que eu tentava falar isso quando eu estava comandando a força, né? Só que não pode perder é o foco. Você entende que quando eu cheguei na Força, naturalmente, o comando da Força Naval é uma organização militar de almirante. Não, é a mais importante da área, né, acima dos esquadrões. Eu sou chefe dos esquadrões. Mas o que eu tentava falar para o meu pessoal da tripulação é o seguinte: a gente só existe comando da Força porque tem um esquadrão. Porque a atividade fim da Marinha, a Marinha precisa de esquadrão, a Marinha precisa de navio, a Marinha precisa dos fuzileiros navais, o resto é apoio. Então, como graças a Deus, a Marinha teve vários esquadrões concentrados, necessidade de criar uma força para tomar conta. Ali também. Mas a atividade fim do comando da Força é apoiar os esquadrões. Então, apesar de serem comandos de fragata, o que eles falaram para mim tem que ter um peso maior, na minha avaliação, quando eu for ponderar os dados, do que outros oficiais de outros lugares falando, entendendo? Porque eles estão sentindo mais o problema e eles são atividade fim. É isso que eu acho que tem que ter sempre esse foco, né? Tem que existir o apoio, claro, mas tem que ter o foco do qual é a atividade fim. A Marinha só existe para navio, aviação, fuzileiros e outras atividades. Submarino, mergulhador de combate, essas coisas todas assim, né? Que são atividade fim da defesa. Operativo, no Exatamente. Caso. É minha visão, hein? Não, Paulo Ricardo. Faz muito sentido mesmo. Paulo Ricardo, minha visão. Bem legal. O senhor comentou também, Almirante, que teve inúmeras situações em que o psicólogo de aviação, a versão que fala da psicólogo de aviação, se mostrou um ponto muito positivo ali durante o seu ano de comando. O senhor consegue comentar um assim para gente? Sim, assim, nós tivemos, assim, tem vários conselhos, né, nos esquadrões. Então, você tem o Conselho de Segurança, tem o Conselho de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, você tem vários conselhos. E eu não vou lembrar de todos os nomes agora, mas tem um conselho que a parte de avaliar como é que estão se comportando os oficiais, os aviadores navais, ou os mecânicos, os aeronavegantes, de uma forma geral, na questão de reagir à coordenação de cabine, de cockpit, né? Como é que é o ambiente, isso aqui.
E às vezes você tem um oficial que está passando por alguma dificuldade fora da aviação, dificuldade familiar, dificuldade... Mas que influencia no desempenho dele, né? E às vezes esse oficial, ele não... Se a pessoa é mais expansiva, fala mais, ele pode falar para um grupo de pessoas o que ele está passando. Outros vão se fechar mais, né? E vão reagir de forma diferente. Então, e dificilmente um tenente vai chegar para um comandante do esquadrão, que é capitão de fragata, não, chefe, estou passando por isso, ele vai falar para uma outra pessoa, né? Mas, então, assim, o psicólogo ele é importante, ele está atuando nesse meio todo, e dentro do conselho, e aí sim, o conselho tem o sigilo de quem está se tratando, como se fosse um médico, um psicólogo, e ali é feito o que é sugerido fazer? É sugerido fazer isso, fazer aquilo, ouve-se todo mundo e, obviamente, o comandante tem que tomar a decisão, que a decisão é do comandante, mas escuta todo mundo. Então, aconteceu da gente ter que tirar a aeronavegante da escala de voo, entende? Por comportamento. Né? Óbvio que esse comportamento estava ruim porque estava tendo problemas extra-esquadrão, mas estava afetando o esquadrão, estava afetando o voo. Ele estava sendo agressivo com outros tripulantes, né, em alguns momentos, tudo mais. Então, de colocar em risco todo mundo, no fim das contas. Exatamente. Então, ele foi afastado. E o dia a dia do psicólogo também, porque às vezes, esse é o extremo, é chegar no conselho, um nome, fulano de tal, para a gente discutir o que está acontecendo com ele. Mais importante do que isso é o papo com o psicólogo direto, que o psicólogo, apesar de ele trabalhar no departamento de segurança, ele é um assessor direto do comandante, do imediato do comandante. E no papo do dia a dia, peguei um excelente oficial que estava lá comigo e vinha falando, pô, chefe, eu acho que fulano de tal está precisando... uma conversinha ali, né? Exatamente, que é da área dele, né? Está precisando ter uma conversinha sobre isso, eu acho que esse aqui está tendo um certo atrito entre fulano e Beltrano. Então, assim, as coisas se antecipavam muito, você entende? Então, facilitava muito o trabalho. O esquadrão, a grande vantagem é essa, todos são voluntários, todos que estão lá são voluntários, então é muito fácil.